Bom, vocês já sabem que aqui no canal eu gosto de falar sobre realidade e tudo mais, principalmente a minha realidade, né? E uma das coisas assim que prende bastante o meu desenvolvimento pessoal é o fato de eu ter uma família disfuncional, né? Porque me perdoe, mãe, mas infelizmente eu tenho que dizer a verdade, né? A gente é uma família disfuncional. Eu acho que tanto pelos filhos como também um pouco pelos pais, mas eu acho que principalmente pelo meu irmão e meu padrasto, eu acho que é um dos maiores problemas que tem aqui na família. Porque família, quando eu digo assim, é família pai, mãe, filho, irmão, né? Tipo, o conjunto ali familiar, sem expandir muito para tio, avó e tudo mais, a não ser que esteja na sua casa, certo? Então, assim, eu acho que um dos maiores problemas que tem aqui em casa é o caso do meu irmão, né? Que eu vou tentar contar para vocês. Mas antes de eu contar qualquer coisa, eu acho que eu tenho que contar, eu acho que é uma das coisas assim que foi o estopim, me perturba muito até hoje, sabe? Que é uma das coisas assim que eu falo, mano, não é possível. Não é possível que meu irmão fez isso de verdade, tá ligado? Meu irmão de próprio sangue, do mesma criação, que cresceu na mesma casa, que teve até melhores condições do que a minha, né? Porque apesar da idade, pela idade dele, ele tem melhores condições do que a minha, né? Porque eu não tive pai presente, por exemplo, né? Eu tive apenas minha mãe, e minha mãe foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo, né? Tipo assim, eu sinto que o meu irmão ele teve condições melhores do que eu, sabe? Por ter um pai e tudo mais, né? Principalmente um pai que é muito, né, grudado ali. Mas enfim, o que acontece? Teve uma vez no passado, que é uma das coisas assim que, meu, me quebra bastante, que dói bastante meu coração, uma coisa assim que foi muito pesada. O meu irmão, basicamente, ele queria sair, né, com os amigos dele, ele queria um corte de cabelo, ele queria um tênis de marca, ele queria uma boa condição, né, ele queria uma vida espelhada na do amigo dele, uma vida que a gente não tem condições de dar, né, porque apesar de eu ter um computador gamer, apesar de eu ter um quarto legal, né, uma condição legal hoje, tudo isso foi com meu dinheiro, não foi com dinheiro de papai, mamãe e tudo mais. E isso foi aos poucos, rapaziada. Não foi tipo do nada, entendeu? A brota aí e cresce, não é assim, entendeu? Foi muita batalha pra chegar. Mas de toda forma, meu irmão ainda ele tem uma vida legal, tá ligado? Mas não tem como espelhar na vida de uma pessoa que é rica, por exemplo, né? E com isso, o que que ele fez? Ele pegou, ele pediu pro amiguinho dele, né? Assim, amiguinho, quando eu digo amiguinho, não é porque, sei lá, ele tem 10 aninhos de idade, 12 aninhos de idade, não. Um marmanjo já, 16 anos, né? 16, 17 anos. E ameaçou a minha mãe se passando como um mestre, enfim, pra vocês entenderem, né? Ô, pro YouTube aí, né? Desculpa aí, YouTube, né? Pro YouTube entender. Um mestre de quebrada, né? Alegando que ia dar um jeito na minha mãe, entendeu? Que ela ia se fuder, entendeu? Ia chamar ela para as ideias e não sei o que, entendeu? Então, tipo assim, meu, foi uma das coisas mais pesadas que eu já vi na minha vida. Eu acho que foi o momento mais perturbador, assim, que teve, assim, na minha família, cara. Nunca aconteceu isso. Eu nunca fiz uma coisa tão pesada para minha mãe, mesmo sendo criança, né? Porque, meu, vamos lá, né, rapaziada? Criança ali, 10 anos, 11 anos, beleza. Mas, meu, a partir de uns 15 anos, uns 14, 15 anos, você começa a ter uma noção, né? E na época ele tinha 15 para 16 anos. E tipo assim, você começa a ter uma noção do que é certo e errado. Você sabe que se você vender uma droga, você está praticando um crime, entendeu? Então você tem noção, entendeu? O meu irmão ele teve a mesma criação que a minha, a mesma infância que a minha, então ele sabia que a merda que ele estava fazendo era uma merda. Ele sabia o que poderia acarretar. Poderia imaginar, pô, minha mãe tem pressão alta, minha mãe tem problema de coração, né? Talvez ali eu vou evitar, né, né, mas não. Ele quis seguir em frente, entendeu? Ele quis seguir em frente. E bom, minha mãe ficou perturbada, né? Quase matou minha mãe, basicamente, né? Eu não vou prolongar muito a história, porque minha mãe ela tem pressão alta, tem vários problemas de saúde, né? E meu, o meu irmão, ele não sentiu 1% de empatia pela minha mãe naquele momento. Ele ainda atacou minha mãe como errada, ainda ficou apontando o dedo, entendeu? E, meu, é uma das coisas assim que eu não entendo, porque assim, criação, eu cresci com uma mãe solteira, né? Meu pai, ele abandonou, né? Ele pulou do barco, entendeu? Então, assim, era eu e minha mãe.
Minha mãe, cara, minha mãe é uma joia rara. Minha mãe, ela batalhou muito para me sustentar. Minha mãe, ela tinha que fazer fiado. Quem é pobre sabe o que que é fiado, né? Que é você ir numa loja, um restaurante, um, um mercadinho e falar, ah, depois eu pago, né? Naquela falsa confiança que talvez vai pagar. Tem fiado que eu acho que minha mãe nem pagou até hoje. Alguns eu consegui pagar depois que eu consegui trabalhar numa empresa e tudo mais, ter uma melhor condição, né? Mas, meu, minha mãe deu a vida, cara, pra sustentar a gente. E meu irmão não, meu irmão já teve uma vida melhor, porque ele teve um pai, né? Um pai que inclusive faz tudo pra ele, entendeu? Uma infância que quando ele queria comer uma bolacha, ele ia lá e conseguia a bolacha dele. Que ele queria comer uma pizza, ele ia lá e comia a pizza. Se ele reclamava da comida que ele comia, ele tinha a comida que ele queria comer, entendeu? Então, assim, uma vida, não posso dizer que é uma vida de luxo, mas comparada à vida que eu tive na infância, eu considero que a vida que ele teve foi um pouco melhor, sabe? Foi um pouco mais privilegiado, assim, querendo ou não, por causa da época e por causa da condição, que é uma família maior, né? Uma família mais estruturada financeiramente, então ele conseguia ter as coisas que ele queria, certo? Ao mesmo tempo, meu irmão é de 2009, entendeu? E eu sou de 98, então, assim, tem diferença de idade, né? Perceba a diferença de idade, né? Meu irmão é tipo metade da idade minha, entendeu? E eu não sei se por conta disso ele tem um pouco de rebeldia, um pouco de ódio. Eu não entendo muito bem essa geração. Eu não entendo, cara. Porque, assim, eu olho pro meu irmão, mas eu vejo muitos outros assim também que acham que, tipo, devem fazer o que quiser, que ninguém manda neles. E enfim, né, cara? É muito complicado, muito difícil mesmo. Então tem essa diferença de idade, teve a diferença de aquisições, porque eu tive condição de ter isso aqui. Na época eu até quis deixar ele jogar no meu computador e ele conseguiu banir uma conta minha, meu, que eu tinha mais de 300 real ali, que eu fiquei putaço e a partir dali eu nunca mais emprestei. Porque meu irmão, cara, ele sempre teve uma ideia assim, ele sempre queria o caminho mais fácil. Então, tipo, se for pra jogar, ele quer jogar hackeando, entendeu? Se for para ele entrar no jogo, ele quer entrar com o melhor equipamento, ele quer entrar igual o Marajá, entendeu? Ele não quer entrar na skin básica, não. Ele quer entrar na skin Premium VIP, entendeu? Extra Mega Blaster, tá ligado? Ele não quer batalhar. E eu não tô falando de joguinho, eu tô falando sobre tudo na vida. Ele não quer, entendeu? Por exemplo, se ele vai fazer um vestibular, ele bate no peito que ele é um bambambam, bam, bam, ele é o Marajá, entendeu? Ele é o cara, tá ligado? Ele é o fodão, ele não quer escutar, entendeu? Então, tipo assim, meu irmão, mano, foi sempre muito difícil. Ele nunca quis escutar, nunca quis entender um aconselhamento, nunca quis. Enfim, a gente conversava com ele jogava justificativo e tudo mais, nunca teve empatia, sabe? Mano, é uma coisa muito pesada. E aí, pra compensar, o meu padrasto, que é o pai dele, né? Porque assim, a gente é irmão de sangue, mas só que ele é irmão por parte de mãe, né? Eu sou de outro pai. E pra compensar, o meu padrasto, eu não sei se é por conta que ele é meio ignorante, assim, por ter crescido no sítio e tudo mais, ser aquela pessoa mais velha e tudo mais, sabe? Aquela pessoa mais grosseira, você sabe como que é, né? Mais do sítio e tudo mais. Eu não sei se é por conta disso. Qualquer coisa que ele queria, ele ia lá e dava um jeito. Pra vocês terem uma ideia, era tipo um mordomo. Ah, você quer, meu filho? Ah, meu. Mano, é até hoje, rapaziada, com 17 anos, o moleque tá com 17. Cara, eu fico impressionado com o nível de. Sabe? É porque assim, uma coisa puxa a outra. O meu irmão é assim também por conta do meu padrasto também, porque eu acho que um pai, o mínimo que ele tem que fazer é educar, passar a moral pro filho, né? Assim, não tô querendo. Aqui não é papinho de conservador ou não. Eu acho que isso é a real, tá ligado? Eu acho que o papel do pai é isso, ensinar o que é certo e errado pro filho, entendeu? Passar uma visão, entendeu? E a mãe, eu entendo que é passar um pouco do carinho, né? Mas minha mãe, graças a Deus, ela conseguiu passar esse lado também racional pra mim, né? Não só o lado emocional, mas o lado racional também. Mãe, você é foda. Ela foi a pessoa mais foda, assim, é a pessoa que meu, não tenho nem o que falar. É uma pessoa, e isso que eu não entendo, porque minha mãe foi uma pessoa boa, foi uma mãe boa, e hoje ela se culpa, ela sente que ela tem uma culpa, ela sente que ela fez algo de errado, ela sente que
ela é insuficiente, uma mãe ruim, entendeu? É um negócio muito ruim, cara. E eu, como filho mais velho, né, na condição aqui, observar tudo isso, observar o meu padrasto que passa a mão pro meu irmão, faz o que ele quer, mesmo quando ele tá errado, não passa um ensinamento, não passa uma lição de moral, e minha mãe fica ruim, tudo isso me afeta também. Porque ao mesmo tempo que eu quero ajudar, eu também não posso ajudar, porque eu não tenho o que eu fazer. Eu converso com meu irmão, ele não escuta. A minha mãe conversa com ele não escuta. O meu padrasto tenta conversar com ele não escuta. A única pessoas que ele escuta é os amiguinhos dele da escola, os amiguinhos da rua, da balada, entendeu? É só isso que ele escuta. Então, assim, eu não sei como vai ser o futuro da minha família. Não sei. Mas eu sei que o meu irmão, com certeza, é uma coisa perigosa, né? É uma ameaça, de verdade, principalmente pra minha mãe, né? Porque do jeito que ele é, cara, ele já partiu pra cima, ele bate no pai dele, e assim, já tentei chamar a polícia, já tentei ir para Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que é aquelas conselho tutelar, né? O famoso conselho tutelar que tem aqui em São Paulo. Já tentei ir, mano, já tentei fazer de tudo, rapaziada. É um empurrando pro outro, nada resolve, tá ligado? Porque não é um bagulho muito pesado, né? Ele quer que, assim, o sistema, o que que eles querem? Eles querem que aconteça uma tragédia, tipo assim, quer que meu irmão mate a minha mãe pra eles começarem a agir. Ah, não, agora sim, agora eu vou começar a fazer alguma coisa, realmente, entendeu? Porque eu não sei, cara. Eu não sei se é um problema, não sei se é uma psicopatia, porque eu observo vários comportamentos. O meu irmão, ele tem falta de empatia, meu irmão, ele é egoísta, ele só pensa nele mesmo. Vários momentos, quando minha avó faleceu, quando várias coisas aconteceu, ele simplesmente falava, ah, mas ela tinha que morrer mesmo. Ah, tipo assim, coisas assim que, tipo, falta de empatia, sabe? Frieza, mano. Uma frieza da porra, tá ligado? E assim, eu concordo um pouco com meu irmão, algumas coisas que ele diz, que realmente a gente cresceu num ambiente meio conturbado. A minha mãe e meu padrasto no passado, eles bebiam pra caralho e brigavam, né? Tinha muita confusão, briga, 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 briga. E eu não sei se isso também afetou um pouco meu irmão. Ao mesmo tempo, já cheguei a pedir perdão pro meu irmão, porque eu não sei se de repente o fato de eu chegar a falar pra ele, de eu tentar fazer um papel de pai, né, um papel de pai, entre aspas, porque não é meu papel. Mas eu chegar ali e falar pra ele, cara, você tem que estudar, você tem que fazer isso, isso, isso. Talvez ele viu isso como uma pressão muito pesada na cabeça dele e ele trata tudo isso hoje como uma revolta, entendeu? Mas eu não entendo, cara. A minha mãe é uma pessoa boa, ela tenta fazer de tudo. Meu, compra coisas luxuosas pro meu irmão na condição que a gente não tem. Porque vocês observam aqui, mas, meu, se vocês saírem aqui, ó, vou até mostrar pra vocês, ó. Você sai aqui, ó. Ó, aqui é só um estúdio. Mas você saiu aqui, ó. Ó, já começa a mudar a realidade, ó. Ali em cima já tá tudo quebrado. Ó. Aqui, ó. Ó. Sem reboco, ó. É só esse pedaço aqui, ó. Ó. Aqui. Ó. Ó, tudo fodido, ó. Então, assim, eu não sei. Eu não sei de verdade. Eu não sei, porque, assim, a gente cresceu nas mesmas condições. Eu não sei se é um pouco de ciúme também pelas coisas que eu conquistei, mas as coisas que eu conquistei foram por conta de mim, entendeu? Eu batalhei, eu consegui. Não foi, tipo, mamãe, papai que foi lá e comprou pra mim. Mas eu não sei, cara. Talvez ele veja isso como uma injustiça, um peso na vida dele. Meu padrasto é um bom pai, mas é um péssimo conselheiro. Só serve para ser um mordomo. A minha mãe também na condição de mãe, vê que o filho é agressivo, vê que tem todos esses problemas, mas não consegue podar, né? Porque infelizmente não tem jeito, não tem o que fazer. Então, resumindo, rapaziada, o que eu vou ter que fazer da minha vida? Eu preciso realmente sair daqui. Não sei como vou sair, porque é muito difícil, tenho muita dívida acumulada. Para quem sabe aí da Live RL, né, sabe como que eu tô, da situação minha. Não quero ir muito a fundo sobre isso. Mas, cara, é muito triste, cara. Muito triste o que o meu irmão faz. Eu já tentei conversar, já tentei aconselhar, mas não tem jeito, cara. Não tem jeito. E assim, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que fica cada vez pior, entendeu?
Eu acho que vai chegar um momento, como meu irmão já tentou pegar a faca e ir pra cima da minha mãe, eu acho que vai chegar um momento que vai acontecer alguma tragédia aqui em casa, entendeu? E eu saio de casa, cara, eu saio todo dia perturbado, preocupado, com medo de acontecer alguma coisa, com a minha mãe principalmente, né? Porque meu padrasto, ele é como um amigo pra mim. Agora, a minha mãe é uma coisa importante pra mim. E ele não trata a mãe dele, o pai dele como pai e mãe. Tanto que o pai dele ele nem chama de pai. Ele chama como o nome dele, né? Que eu não vou falar aqui. Mas ele chama pelo nome dele. Então, assim, é muita falta de respeito, muita falta de educação, porém, né, tendo as mesmas condições de aprendizado que eu tive, né, porque apesar da minha mãe ter bebido, né, quando eu era mais novo, né, ter feito as brigas dela quando eu era mais novo, porque quando meu irmão não existia, ela já estava com meu padrasto, né, por uma fase ali. E nem por isso eu me revoltei, nem por isso eu cheguei a agredir minha mãe emocionalmente, psicologicamente, que seja, cara. Nunca, nunca fiz isso. Porque eu entendia que minha mãe era uma coisa importante pra mim. Mas eu não entendo, cara. Pro meu irmão, é a mesma coisa que nada. O que vocês acham sobre isso, rapaziada? Será que eu tô errado? Será que eu deveria repensar os meus conceitos? Será que eu fui um péssimo irmão pro meu irmão? Talvez eu não deveria ter feito nada pra ele, não ter dado conselho nem nada, era melhor ter ficado quieto. Porque às vezes eu penso sobre isso também. Será que eu fui um péssimo irmão sendo assim? É, Não sei nem o que falar, cara. É duro, rapaziada. Complicado.